Creio, meus irmãos, que quando o Pai Celestial olha para um ambiente como este, Ele fica buscando algo. Ele também quer ouvir algo. O que será que Ele quer buscar e ouvir? Primeiro, Ele quer buscar o seu Filho em nós. Ele quer tocar o seu Filho Jesus em nós. E o que Ele quer ouvir? Um único batimento cardíaco do seu Filho pulsando em cada um de nós. Isso traz alegria ao coração. Isso traz um movimento que a sua face se expressa toda em alegria, em regozijo de ver o seu Filho sendo honrado no meio do seu povo. O seu Filho sendo expressado. Oh, como nós precisamos, irmãos e irmãs, estar humilhados aos pés do Senhor, para que sejamos quebrantados, tratados por Ele. Se há uma pessoa linda nesse universo, é uma pessoa totalmente quebrantada. É aquela pessoa que nós possamos ou podemos tocar a vida do Senhor Jesus. Amém. O Senhor não está interessado tanto no conhecimento, tanto na sabedoria, mas Ele quer tocar uma pequena medida do seu Filho em nós. Por isso devemos estar quebrantados diante dele, humilhados, reconhecendo que somente pela obra do Espírito Santo isso é capaz. Porque Ele nos socorre, irmãos e irmãs, que verdadeiramente isso possa ser uma realidade em nós. Eu louvo ao Senhor porque o corpo de Cristo é algo lindo, composto desses membros maravilhosos, onde cada membro traz uma porção linda do caráter, da pessoa gloriosa de Cristo. E há pouco estava tendo comunhão com dois irmãos que vieram até mim, trouxeram palavras preciosas ao meu coração, e eu gostaria de compartilhá-las com alguns dos meus irmãos, no que concerne ao que falamos na parte da primeira sessão, no primeiro momento. Então, para que fique bastante sedimentado no aspecto daquilo que foi falado, entendemos de modo absoluto que Deus é o único Deus indivisível. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são possuidores da única e perfeita essência. Todos eles, todas as expressões, Pai, Filho e Espírito Santo, são dotados de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Não há uma hierarquia entre eles. Pai, Filho e Espírito Santo gozam de uma mesma realidade. É possível que, num aspecto de colocarmos em ênfase, pode eventualmente surgir uma ideia quase que o Senhor está numa posição, o Pai está em outra, o Espírito mesmo em outra. Não, isso não acontece. É Deus em Cristo manifestando todo o seu poder, toda a sua glória. Então, que, de fato, tenhamos isso muito claro no nosso coração. Cremos num único Deus indivisível que se revela, Pai, Filho e Espírito Santo, onde em toda a expressão do Pai, do Filho e do Espírito, há a expressão absoluta do Deus único e invisível. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus todo soberano. Irmãos, com a ajuda do Senhor, então nós vamos prosseguir um pouquinho dentro daquilo que o Senhor colocou como carne no nosso íntimo, né? Paulo disse lá: rogo-vos, meus irmãos, como prisioneiros de Cristo Jesus, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Já vimos que essa vocação é celestial, ela está atrelada ao supremo e eterno propósito de Deus. Já vimos então, depois de todas estas verdades que vieram ao nosso coração, em fato, devemos estar humilhados diante dele, para que possamos andar de modo respeituoso, harmônico, que agrade o coração do nosso Deus. Então, de modo bastante prático, nós vamos estar avançando dentro dos nossos pensamentos.
olhando que para andar de modo digno da vocação com a qual nós fomos chamados, é imperioso, é necessário o agir, o mover do Espírito Santo em nós, produzindo circunstâncias, realidades, situações, para que nós sejamos tratados pela cooperação de Deus. Havíamos dito na primeira reunião, no primeiro encontro, que é impossível um homem, no sentido genérico, homem vai ser regenerado à parte da obra da cruz. É impossível que a igreja possa se expressar à parte da cruz. É impossível que haja a manifestação do reino de Deus à parte da cruz. Porque, como havíamos dito, a cruz é muito mais do que uma mensagem que está contextualizada dentro do tempo. A cruz é algo que atravessa o tempo, pois ela mesmo é o princípio governante da Trindade Santa, como nós já vimos. E esse princípio vai ser o princípio governador da vida dos santos por toda a eternidade. Isso é maravilhoso nós pensarmos. É precioso nós pensarmos dessa forma. Então não tem como nós andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados sem as marcas preciosas da cruz em nós. Aquela cruz objetiva. Quando nós olhamos o que Cristo fez no Calvário, de uma vez para sempre, é tida como obra, tida como uma obra objetiva, plena, cabal, nunca mais repetida. Então, isso é uma obra na qual, diante da qual nos louvamos e pela qual nós tivemos o nosso novo nascimento. Mas agora essa obra da cruz, esse caminhar da cruz precisa ser uma realidade em nós. Aquilo expressar que aconteceu de uma vez para sempre no Calvário deve ser uma experiência cotidiana em nós. O Senhor levou a sua cruz, Ele foi a Jerusalém para morrer. Agora a Bíblia fala que nós devemos levar a nossa cruz, para que a vida dele seja formada em nós. Como também já havíamos dito, irmãos, quando o Senhor fala algo a nós, quando Ele pede algo a nós, quando Ele estabelece uma ordem para nós, Ele sempre vai pedir algo que nós nunca teremos condições de atender. Porque jamais a carne poderá atender os anseios das questões do Espírito, jamais. Então, tudo que Ele solicita, tudo que Ele ordena, tudo que Ele pede a nós, Ele já nos dá toda a provisão da graça para que por ela nós possamos responder com obediência a todo o chamado dEle. Então, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, este andar com certeza não está relacionado com a força natural da nossa vida, com a energia natural da nossa alma. Isso é impossível. Nós só podemos andar de modo digno ou harmônico na dependência do Espírito. É quando Ele promove circunstâncias, situações na nós. E Ele faz isso para que nós possamos ser quebrantados, para que mais de Cristo seja formado em nós, e nós vamos ocupando o nosso devido lugar, que é, como nós ouvimos, ao menos que nada com promoção a ser nada, para que Cristo seja o nosso tudo. É só por Ele. É só por Ele. E o Senhor tem nos chamado, irmãos, dentro desse propósito, dessa proposta, dessa jornada que nós estamos tendo. Ele tem nos chamado para uma intimidade. Ele tem nos chamado para que possamos gozar o Santíssimo Lugar, que possamos olhar face a face, contemplá-lo, para expressar a Ele toda a adoração que lhe cabe, que lhe é devida. Sobe ao meu coração agora uma experiência que eu tive alguns anos atrás, no sul do Chile. Eu fui com alguns irmãos para fazer visita aos camponeses, os mapuches, irmãos muito simples, tremendamente simples, a grande maioria analfabetos. E nós fomos ter comunhão com algumas famílias de mapuches, esses camponeses, e ali o Senhor tocou profundamente o meu coração. Eu estava juntamente com outros irmãos,
E acessamos uma dessas casas e nós fomos recebidos pela família. Tinha o patriarca, tinha o mais velho, tinha os filhos menores, a esposa estava ali também. E quando nós ali entramos, eles nos saudaram em nome do Senhor Jesus. E chegou num determinado momento que aquele patriarca, aquele irmão, ele teve um momento de comunhão com o Senhor em oração e começou a orar ao Senhor. E aquele irmão começou a orar. Irmãos, e como agora eu fiquei muito emocionado. Eu falava assim: Pai, ele entrou no Santo dos Santos e eu não consigo entrar. Ele está no Santíssimo, falando contigo, olhando para os teus olhos. Eu não consigo. Eu sei que eu sou teu filho, mas o que acontece? Oh, me socorre, Pai. Livra-me da frieza. Livra-me do intelectualismo. Livra-me, Senhor, de conhecimento. Eu quero gozar da tua presença. Irmãos e irmãs, aquele irmão que era analfabeto, ele nunca ouviu falar de Austin Sparks, nunca ouviu falar de Watchman Nee, nunca ouviu falar de Campbell Morgan, ele nunca ouviu falar de homens que o Senhor usou ao longo dos tempos. Mas naquela pequena medida de luz que ele tinha, ele gozava de tanta intimidade com o Pai. E aquilo fez com que eu me prostrasse diante do Senhor. Senhor, eu quero gozar da tua presença. Eu quero tocar a realidade celestial. Eu quero tocar. Então, irmãos, muitas vezes nós incorremos no erro de enchermos a nossa cabeça de conhecimento. E a nossa realidade espiritual é tão pobre que nós não conseguimos acessar o Santíssimo Lugar. Irmãos, isso não é uma apologia ao não estudar. Ao contrário, nós havíamos dito na primeira reunião que não podemos separar adorador de adoração. Não podemos separar o que mais? Mensagem de mensageiro. Não podemos separar. Isso é impossível. Porque essas situações caminham juntas. São juntas. Então, mensagem e mensageiro, adoração e adorador devem se misturar. E por fim, não podemos separar vida de teologia. Se nós fizermos isso, nós podemos de fato ter uma cabeça enorme de conhecimento, mas uma vida tão empobrecida na presença do Senhor. Então a vida é importante. Aquele irmãozinho, aqueles irmãos tão preciosos, tinham tão pouco conhecimento, sabiam tão pouco das Escrituras, mas o pouco que eles conheceram, eles conseguiram tocar a realidade espiritual da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. E podiam orar com tanta intimidade, com tanto carinho, que você conseguia sentir o respirar do Senhor na presença dele. Oh, meus irmãos, como nós precisamos disso? Como eu preciso disso? Muito nos humilha. Muito nos humilha. Então o Senhor vem nos buscar dentro desse andar, de modo digno da vocação que fomos chamados. Ele tem de fato buscado uma intimidade conosco. Ele tem desejado essa intimidade. Ele tem buscado, ansiado. Tanto é que, meus irmãos, ele deseja tanto isso, que a reunião mais gloriosa do povo de Deus da igreja é o partir do pão, é a mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor, ela foi estabelecida pelo próprio Senhor. Ele convida os seus para que os seus tenham comunhão com Ele. Tenham comunhão. Não é assim que está descrito lá no livro de Atos 2,42, quando nos fala da doutrina dos apóstolos? Não é isso? Doutrina dos apóstolos. Fala-nos da comunhão dos santos, da mesa do Senhor e das orações. As 4 verdades essenciais que devem governar a igreja. Primeiro nós temos que conhecer que a doutrina dos apóstolos não é simplesmente algumas definições teológicas a respeito do que ele fez. É exatamente a própria pessoa de Cristo expressada. É Cristo somada a toda a sua obra. Mas é Cristo e tudo que ele fez. E a partir do instante que Cristo se torna uma realidade no meu coração e na realidade do meu irmão, da minha irmã,
Isso promove um segundo aspecto, que é a nossa comunhão, porque nós temos uma realidade única em nós. Fomos comprados por bom preço. Aí a Bíblia fala que devemos preservar a unidade do Espírito, que foi comprada por tão grande preço. Nós estamos prosseguindo, buscando uma unidade da fé, mas a unidade do Espírito é para ser preservada com diligência. Amém. E esta comunhão, uma vez promovida, surge o terceiro aspecto. Aí é o reunir dos santos em torno da mesa, é o partir do pão, aonde nós temos algo comum. E o que nós vamos fazer naquele instante, se não expressar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor àquele que por nós morreu e ressuscitou? É diante da mesa do Senhor. Por isso que é o reunir mais sublime que a igreja tem. Não é um ato litúrgico, não é apenas uma ordenança, não é uma coisa simplesmente cerimonial, é algo que toca uma realidade espiritual. Então é isso, o Senhor vem nos mostrar, quer nos obrigar para que possamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Por fim, encerrar falando que as orações fazem parte. Que belo, que precioso é quando o povo de Deus pode se reunir para orar segundo os interesses dele, segundo os interesses do coração de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ora, o Senhor Jesus nos ensinando a oração em nós e ensinando-nos que devemos pedir ao Pai que o reino dele venha. Por que ele não manda o reino dele direto? Mas ele quer que o seu povo esteja envolvido nessa cooperação santa, maravilhosa. Pai, envia o teu reino, manifesta o teu reino. A Bíblia fala, que a série é grande e os ceifeiros são poucos. Jesus disse o quê? Rogai o Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Ora, o Senhor da seara não sabe o que precisa, por que ele não manda direto? Não, mas ele quer que o seu povo coopere com ele em oração. Então, este é o tipo de oração coletiva que, quando o povo de Deus está junto, está orando unicamente aos interesses dele. Ninguém vai orar nesse tipo de encontro da oração corporativa para pedir coisas para si, falar dos seus problemas, ainda que o Senhor quer cuidar de todos eles. Mas há um momento onde o povo de Deus está uníssono, com uma única voz, com um único sentimento diante do Pai. Pai, o que tu queres? Que liguemos aqui na terra, conforme está ligado no céu. O que tu queres? Que desliguemos aqui, conforme ele está desligado. Andar conforme o caminhar dele. Então o Senhor tem nos ganho para andarmos de modo digno da vocação com o que fomos chamados. Então precisamos ser tratados pelo Senhor. Um irmão, ele disse isso com muita propriedade. Eu quero repetir isso aos irmãos. Ele falou que quando nós nascemos de novo, pensamos que nascemos de novo zero, né? E agora nós devemos galgar até o plano 10, seria o máximo. Não, ele fala o seguinte: pelo contrário, nós nascemos de novo 10, e o nosso crescimento é do 10 para o zero. Nós nascemos de novo cheios de nós mesmos, com o nosso ego no mais alto lugar, no ápice, e achamos que somos o máximo. Mas nascemos de novo, precisamos agora crescer para baixo, irmãos, crescer para o zero. Bem, o nosso lugar é o menos que zero, promoção ao zero, para que Cristo seja tudo em nós. Essa é a grande promoção que nós temos. Então, esse caminhar, esse andar digno da vocação que fomos chamados, implica numa operação diária da cruz, irmãos, da cruz. Vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 24. Então, Mateus 16, de 21 a 24. Fala de Deus, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Até aqui, irmãos. Aí, olha uma outra expressão que faz novamente pensar. Lá Paulo havia dito: por isso, não é isso? Aqui, desde esse tempo. Que tempo é esse? Aí nós temos que olhar os versos precedentes. Não é isso? Desde esse tempo. Que tempo? Que os versículos 13 até o versículo 20 nós temos o desde esse tempo, porque Jesus disse essas coisas. Então, dentro dos versículos 13 a 20, nós temos aquele movimento de comunhão que o Senhor teve com os seus discípulos, quando Ele perguntou: quem dizem o povo? Quem diz o povo que o Filho do Homem é? Aí nós temos as mais diversas respostas. Se lá, esse era João Batista, outro Jeremias, ou mesmo algum dos profetas. Aí Jesus volta-se para os seus discípulos e vocês? O que vocês falam ao meu respeito? Aí foi quando Pedro então tomou a dianteira e disse: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus percebeu que aquela fala não tinha nenhum tipo de conotação intelectual. Pedro aprendeu isso porque estudou muito o Velho Testamento, porque ele tinha uma sabedoria além dos demais discípulos. O Senhor Jesus percebeu e logo disse, afirmando que aquela circunstância fez dele, de Pedro, um bem-aventurado. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Aquela revelação procedia do coração do próprio Pai. Não foi uma expressão poética de Pedro, foi uma revelação dada ao seu coração. Aí Jesus então volta-se para Pedro e diz assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vem esse segundo aspecto aqui. Observem que o Senhor Jesus disse assim: que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não escreveu que eu edificarei a nossa igreja, eu edificarei a tua igreja, você edificará a minha igreja. Não, ele vai edificar a igreja que é dele. O Senhor dizendo: eu edificarei a minha igreja. O único edificador da igreja é Cristo. Amém? É Cristo. Cristo. Não é nossa, minha, nossa, dele. Não, é de Cristo. Ele. Certa vez perguntaram ao irmão assim: irmão, o que eu poderia fazer para ajudar a edificar a igreja de Cristo? Esse irmão voltou para este que indagou para esse irmão. Pelo menos eu quero dizer que o irmão chegou atrasado pelo menos 2.000 anos, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Amém. E por um Senhor absoluto, santo, perfeito. Então, agora nós somos cooperadores. Amém. Em suas mãos para ajudá-lo nesse sentido, né, com aspas nessa palavra, para sermos seus cooperadores, para que de fato a sua igreja seja edificada. Interessante que apenas uma partezinha dentro do texto base nosso, que é Efésios 4, de 1 em diante, foi feito uma pequena leitura, mas vocês se lembram ali, até o irmão Carlos fez algumas colocações muito importantes aqui, que o próprio Senhor que levou cativo o cativeiro, fez desses homens libertos e deles um presente para a própria igreja. Ele presenteou homens, dons para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ali não são os carismas, são os dons que foram dados à igreja, para que por estes a igreja pudesse ser aperfeiçoada. Eles não vieram para edificar a igreja, eles vieram para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhassem o seu papel. É os santos que, de fato, exercem a sua cooperação na edificação da igreja. Infelizmente, nós temos sobre os costados de muito pouco
essa tarefa tão impossível de ser cumprida. Mas, irmãos, o que cabe a todos nós a sermos alimentados para que nós funcionemos lá fora, para que nós dispensemos toda a verdade que o Senhor tem dado a nós, para que funcionemos verdadeiramente como um corpo vivo. Então nós não viemos para ser edificados, viemos aqui para sermos equipados, para que possamos funcionar. Essa é a realidade. A igreja é dele e nós somos seus cooperadores. A palavra vai nos dizer: olha, tu és Pedro sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, lógico, ao Senhor Jesus. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, que não pode ser abalada. Ele edificará a igreja dele, a minha igreja, diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Aí o Senhor faz uma advertência aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele é o Cristo. Aí entra a leitura. Depois de ter dito isto, lógico, em rápidas considerações feitas anteriores, ele entra nesse aspecto já lido para os irmãos, desde esse tempo que há pouco falamos. Jesus começa então a relatar, a mostrar aos seus discípulos que era necessário, esta palavra é importante, era necessário, não tinha outra opção, era necessário. Necessário o quê? Que ele fosse para Jerusalém. Essa é uma expressão muito significativa. Jesus sabia muito bem o que esperava. Ele esperava em Jerusalém. Ele estava indo para o caminho da morte. Ele sabia muito bem que esse trajeto era o caminho dele para a morte. Era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, aí ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E os discípulos estavam ouvindo isto. Inclusive Pedro, que havia tido aquela revelação tão sublime do próprio Pai Celestial, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Diante desta fala, talvez especial quando essa expressão ser morto foi dita pelo Senhor Jesus, isso pode ter acendido no coração de Pedro uma atenção maior. Foi quando então, nós vemos no versículo 22, e Pedro chamando a parte. Vocês se lembram, Pedro era um discípulo mais velho, era um homem experiente, e possivelmente ele trouxe Jesus para perto dele, abraçou Jesus e disse: Senhor, não é bem assim essa situação, não vai ser dessa forma. Isso começou a reprová-lo. E essa expressão que eu quero destacar para os meus irmãos aqui: tem compaixão de ti. Esta é uma expressão tremendamente terrível, perigosa, e ela está toda contaminada do lago de fogo e enxofre do inferno, porque a filosofia do homem, a filosofia do mundo, exatamente a mensagem de Satanás, ela é toda voltada dentro desse princípio. Tem compaixão de ti, é quando você é chamado a atenção para si mesmo. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aí nós vemos a reação do Senhor Jesus, que colocada ao lado daquela outra reação do Senhor Jesus, elas são antagônicas. Aqui, o Senhor Jesus disse palavras duríssimas para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Aqui é já uma tentativa do maligno, exatamente para buscar impedir esse caminho até Jerusalém, para impedir o Senhor, para que ele fosse para realizar a obra mais sublime desse universo, que concebe a obra do Calvário. E aqui então nós temos essa repreensão, mas guarde bem essa expressão: tem compaixão de ti. Este é o caminho do mundo, este é o caminho da carne, este é o caminho que tem a aprovação do inferno. Vamos pegar alguns textos da palavra do Senhor que nos mostra como que o Senhor vê o aspecto de si mesmo. Tem compaixão de ti mesmo, agrada a si mesmo. Como é que o Senhor vê isso? Vamos pegar
primeira passagem de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, nós vamos ver do versículo 1 ao 3. O destaque principal é o versículo 3. Então nós temos assim: observem com cuidado a leitura da palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, como é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Nós temos uma preciosa lição aqui. Dos 2 versículos, os primeiros lidos, já nós temos um caminho. Olha, suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse é o caminho. Esse é o caminho proposto pela palavra aos santos. Este é o caminho para nós andarmos de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Vejam como que saímos da centralidade do nosso umbigo, do qual queremos que o mundo gravite, e entramos agora para a realidade da palavra do Senhor: agradar ao próximo. Agora nós olhamos a própria experiência do Senhor, versículo 3, que diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Então veja só, quando nós colocamos esse versículo, essa expressão, diante da expressão que Pedro estava propondo para Jesus, nós temos o quê? Um abismo de distância entre filosofia, entre pensamentos. Um é um pensamento humano, um pensamento mundano, um pensamento que tem aprovação do inferno. O outro é celestial. O primeiro, esse satânico, envolve o homem em torno de si mesmo. Pense em você mesmo, confie em si mesmo e vencerá. É assim que funciona o homem do mundo. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que Ele, o Senhor, não agradou, não pensou em si mesmo, não agradou a si mesmo, não pensou nele mesmo. Então vejam só, vamos colocar sempre ao lado essas verdades. Vamos pegar uma outra passagem de Atos 20. Atos 20. Vejam só o versículo 24. Que riqueza de texto que nós temos aqui também. E vejam como que vai fazendo sentido para nós a palavra do Senhor. Então, Atos 20, 24, nós temos assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aí nós temos, dentro da ótica do apóstolo Paulo, ele mostrando essa tão rica verdade: em nada considero preciosa a vida para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Então a pergunta que levanto aqui: o que é mais importante para Paulo, a sua vida ou a sua carreira? A sua carreira. Então nós, como filhos de Deus, nós temos uma carreira a cumprir. Se nós, diante da sua graça, estivermos respondendo nessa provisão maravilhosa, nós vamos cumprir a carreira, nós vamos batalhar o bom combate da fé, para nós recebermos a coroa que nos está reservada. Irmãos, não devemos nem mais nem menos, quando estamos debaixo dessa orientação graciosa, de andarmos na carreira que foi proposta a nós, lembrando que o Senhor nos dá sim princípios, diretrizes da palavra de Deus, para que nós não colhamos o que mesmo às vezes plantamos. Falando do aspecto do corpo físico, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não somos de nós mesmos. E vamos fazer o que com o nosso corpo? O que bem queremos? Não é bíblico. Então nós devemos estar diante do Senhor, diante dos seus princípios, com a ajuda da sua graça, para que possamos cumprir a sua carreira que nos foi proposta, a carreira que Ele tem para nós, para que nós possamos andar. Então Paulo está falando assim: não tem a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que eu complete a minha carreira. Paulo, nós sabemos de todas as labutas, as lutas que ele teve, das perseguições, das ameaças de morte, quase, algumas vezes ele foi morto e foi livre de muitos momentos difíceis, porque ele estava cumprindo a sua carreira. Oh, meus irmãos, quando o Senhor traz luz ao nosso coração, então nós vamos andar de modo digno da vocação com a qual fomos chamados. Paulo estava cumprindo isso, porque ele sabia que a sua vocação era celestial, ele fazia parte de uma realidade celestial que nasceu no coração do próprio Deus. Ele fazia parte como filho da grande família de Deus que manifestava a vida do Filho maior, Jesus Cristo. E isso é para nós também, que possamos desenvolver essa carreira. Irmãos, se nós tivermos isso no coração, o Senhor vai sempre estar nos usando, seja de modo simples ou elevado, não importa. Pense na experiência de Simeão, por favor, lá no livro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2. Simeão, aquele homem de Deus, depois de 400 anos de silêncio, que é de Malaquias a Mateus, nós temos uma história de 400 anos de silêncio, Deus não havia falado mais. E a religião estava funcionando de maneira perfeita. O templo estava funcionando, o templo de Herodes, uma coisa majestosa, os sacrifícios eram ofertados, havia os rituais normais, tudo funcionando. Mas será que o Senhor tinha o coração naquele lugar? Mas em Simeão era um homem justo e fiel que aguardava o Redentor de Israel. Quando José e Maria foram apresentar Jesus no templo, quando Simeão apoiou Jesus no colo, ele viu que o Espírito Santo havia dito para ele que ele não morreria sem antes que ele visse o Redentor de Israel, o Salvador. Que gripe, que pneumonia tiraria Simeão dessa terra, irmãos? Ele estava cumprindo uma carreira, talvez seja a única expressão que o Pai tinha através dele. Quando ele pegou Jesus no colo, ali nós temos uma figura linda, muito linda, tantas verdades, mas ali nós temos a figura daquele ancião que estava partindo, e diante de um bebê que estava surgindo, um tipo estava deixando de aparecer, porque a realidade, o antitipo estava ali, as sombras estavam sendo deixadas de lado, porque a realidade havia chegado. Que encontro maravilhoso da sombra com a realidade. A velha dispensação indo e a nova dispensação chegando na pessoa de Deus. Que gripe tiraria Simeão desse mundo, irmão? Ele estava cumprindo a sua carreira. Então ele tinha o quê? Ele não considerava a sua vida como importante para ele mesmo, contanto que a sua carreira fosse cumprida. Isso é glorioso demais. Então vejam só, nós não podemos entrar nessa filosofia do mundo, esse argumento satânico do tem compaixão de ti mesmo, pense em ti mesmo. Não, Jesus é o contrário, não agradou a si mesmo. Nós devemos não agradar a nós mesmos, mas o outro. É assim. O pecado trouxe uma inversão de valores no coração do homem, totalmente. Segundo a queda, quem é o maior? Quem é o melhor? É aquele que é cercado de muitos servos. Mas no conceito do Pai Celestial, quem é o maior? Aquele que serve a muitos. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esta é a filosofia divina. Esta é a realidade espiritual do alto. Não pensar em si mesmo, o outro. Olha que linda essa expressão. Aí nós temos então, vimos Atos 20 e 24. Nós podemos ainda considerar 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos como morrer por todos, e logo todos
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aqui está, irmãos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Coloque novamente essa expressão ao lado daquela outra. Tenha compaixão de ti. Não vivam mais para si mesmos. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Esta é a grande questão. Então nós temos este aspecto. Na sequência, apenas no versículo 24, algumas poucas palavras, nós temos assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Aí o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém, então ele faz um convite aos seus discípulos: vocês precisam ir após mim. Mas ele estabeleceu aqui o quê? Uma condição. Ele só convida para ser discípulos aqueles que são seus, aqueles que pertencem a ele, que já passaram pelo novo nascimento. Aí nós temos aqui: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É a primeira. Segunda, tome sua cruz e siga. Quer ver após mim? Por que Jesus colocou essas duas cláusulas? Por que ele colocou essas duas situações? Por que ele apenas não disse assim: se alguém quer vir após mim, venha, siga? Novamente, porque é impossível que a carne atenda a um chamado de Deus. É impossível. A si mesmo se negue significa que somente quando a operação da cruz for uma realidade em nós, o Espírito Santo vai poder manifestar a vida do ressuscitado em nós. Então essa cláusula não está aqui porque Jesus quis colocá-la por não ter outro assunto para dar. Essa cláusula está aqui por amor a Deus. A única forma de sermos discípulos para andar de modo digno diante do Senhor é exatamente quando nós, para ir após o Senhor, devemos negar a nós mesmos, não pensar em nós mesmos. Tomar a cruz e fazer negar a nós mesmos. Essa é a filosofia do Senhor. Não pense em si mesmo. É o Senhor. Tome a sua cruz. Irmãos, cruz e carne são duas coisas antagônicas. São duas coisas opostas. Elas não se combinam. Onde a cruz vai operar, a carne tem que ser deixada de lado. A carne para nada opera. Eu sei, disse Paulo, apóstolo Paulo, eu sei, isto é, que em mim não habita bem algum na minha carne, não habita bem algum. Nada podemos produzir, absolutamente nada. Então nós precisamos do socorro do Senhor. Nós precisamos da ajuda dele para ser os seus discípulos. E somente com essa operação diária da cruz, diz o texto lá em Lucas 9:23, que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz a si mesmo e dia após dia, tome a sua cruz e dia após mim. É dia após dia. Mas Paulo também vai mais longe, diz assim, que levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele seja livre. Então o que nós temos? Nós temos um quadro que nos mostra que para andarmos de modo digno da vocação com a qual fomos chamados, nós devemos, de fato, ser discípulos do Senhor. A cruz deve ser uma marca profunda em nós. Nós vimos aqui que o Senhor foi para Jerusalém e realizou a sua obra objetiva. Ele está pronto. A cruz que levamos agora é a nossa. Eu levo a mim mesmo, tomo minha cruz e vou fazer. Esse é o andar de modo digno da vocação com a qual foi ou fomos chamados. Não tem outra. Então nós temos essa descrição clara da palavra do Senhor aqui, que é impossível andarmos segundo a vocação celestial, segundo essa vocação que aconteceu no coração de Deus antes do mundo ser criado. Impossível termos este caminhar a não ser com a cruz, agindo constantemente. Havíamos dito que o
Espírito Santo é aquele que arranja, promove todas as circunstâncias que nos são necessárias para que possamos ser tratados, trabalhados para Deus. Não há mais casualidade em nossas vidas. Amém. O Senhor não tem controle das nossas vidas, como se escapássemos pelas frestas dos seus dedos. Ele cuida de tudo. Amém. Mas precisamos desejar. Tanto é que, se alguém quer ver, esse selo condicional. Nosso Senhor é tão lindo, tão cavalheiro, tão precioso. Ele nos salvou, regenerou o nosso espírito, estamos eternamente seguros. Diante dessa circunstância, Ele nos convida: olha, se alguém quer vir após mim, então a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. Aí nós vemos o amor dele, olha, mas olha, eu vou dizer para vocês não podem seguir com essa vida de vocês. Que é impossível a carne atender os anseios do Espírito. Então vocês precisam se negar, tomar a sua cruz e vir após mim. Essa é a maneira gentil do Senhor tratar conosco. Ele quer que nós desejemos isso. Ele não vai impor isso. Ele quer que nós peçamos a Ele: Senhor, promova os seus arranjos pelo seu Espírito, para que eu seja tratado, para que eu seja quebrantado. Como nós dissemos anteriormente, né, que a pessoa mais bela desse universo é a pessoa quebrantada. Uma pessoa quebrantada é aquele vaso que foi espatifado para que o bom perfume nardo possa ser manifestado. Então que o Senhor nos socorra, que Ele nos ajude, que possamos estar rendidos a esta obra tão maravilhosa, para que possamos estar trilhando de modo digno a vocação a que fomos chamados. A Ele toda a glória, toda a honra e toda a glória. Nosso Pai, nós damos muitas graças, porque a boa obra que o Senhor tem começado em nós, o Senhor há de completar naquele dia. Nós te bendizemos pela perfeita obra de Cristo Jesus no nome. Obrigado porque o Senhor tem provisionado a graça para que possamos ir e levar sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nós. Te damos graças, Senhor, pela tua verdade, pelo teu amor, pela tua palavra, em nome do Senhor.